Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, vamos falar sobre função derivada. Mas antes, vamos relembrar do conceito de taxa de variação instantânea. Nós vimos na aula passada que a taxa de variação instantânea é dada por TI igual a limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Acontece que o cálculo desse limite é tão comum e frequente que nós damos a ele um nome especial. Vejamos qual a seguir. A definição da derivada de uma função f num ponto C é dada a seguir. Seja f uma função e C um ponto em seu domínio. Dizemos que a derivada de f no ponto C, denotada por f' de C, é dada por f' de C igual a limite, quando x tende a C, de f de x menos f de C sobre x menos C, quando esse limite existe e é finito. Fazendo a substituição h igual a x menos C, podemos reescrever esse limite como sendo f' de C igual a limite, quando h tende a zero, de f de C mais h menos f de C sobre h. Então, nós podemos usar qualquer um desses dois limites para poder calcular a derivada da função f num determinado ponto C. Se f admite derivada no ponto C, nós dizemos que f é diferenciável ou derivável em C. Vejamos a interpretação geométrica da função derivada. Então, f' de C foi igual a limite, quando x tende a C, de f de x menos f de C sobre x menos C. Note que f de x menos f de C sobre x menos C é, na verdade, a tangente do ângulo α. Quando nós fizermos xf de x se aproximar do ponto cf de C, nós estamos fazendo com que α se aproxime cada vez mais de beta. Nesse contexto, no limite, quando x tende a C, teremos que f' de C vai ser, na verdade, a tangente de beta. Portanto, calcular a derivada de uma função em um ponto C significa determinar o coeficiente angular, ou a inclinação, da reta tangente ao gráfico da função no ponto cf de C. Façamos um exercício. Dada a função f de x igual a x² menos 5x mais 6, calcule f' de 4. Cana a definição da derivada de f no ponto 4, temos que calcular o limite, f' de 4 igual a limite, quando x tende a 4, de f de x menos f de 4 sobre x menos 4. Calculando esse limite, nós obtemos o resultado a seguir. f' de 4 é igual a limite, quando x tende a 4, de, no lugar de f de x, eu vou substituir a função. Nesse caso, x² menos 5x mais 6. No lugar de f de 4, eu vou calcular o valor dessa função quando x for 4. Então, nesse caso, nós teremos 4² menos 5 vezes 4 mais 6. E no denominador aqui, nós temos x menos 4. Resolvendo estas operações que aparecem aqui no numerador, nós vamos ficar no final com x² menos 5x mais 4. Eu recomendo que você faça detalhadamente estas contas para que você possa treinar. Então, agora, fatorando essa expressão polinomial de segundo grau que aparece aqui no numerador, nós vamos ficar com x menos 1, que multiplica x menos 4, e no denominador nós já tínhamos x menos 4. Se você não lembra como se faz a fatoração de uma expressão polinomial de segundo grau, eu recomendo que você revise este conteúdo. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos de ensino fundamental e médio. Nesse caso, como x se aproxima de 4, mas x não é 4, teremos que esse termo, x menos 4, não será zero. E, portanto, nós vamos poder simplificar esse x menos 4 que aparece aqui multiplicando no numerador com esse x menos 4 que aparece aqui dividindo no denominador, ficando apenas limite quando x tende a 4 de x menos 1. Basta aplicar as regras operatórias dos limites e facilmente nós vamos encontrar que isso aqui é 4 menos 1, que é igual a 3. Também poderíamos ter determinado f' de 4 através do limite f' de 4 igual a limite, quando h tende a 0, de f de 4 mais h menos f de 4 sobre h. Calculando esse limite, nós obtemos o resultado a seguir. f' de 4 igual a limite, quando h tende a 0, de, aqui no lugar da função, nós vamos substituir onde tinha x por 4 mais h. Então, nós vamos ficar com 4 mais h ao quadrado, menos 5, que multiplica 4 mais h, mais 6, menos, e agora nessa parte nós vamos substituir x por 4, e nós vamos ficar 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6. Resolvendo aqui o produto notável, nós vamos obter 16 mais 8h mais h ao quadrado. Resolvendo a distributiva, nós vamos obter menos 20 menos 5h. Aqui nós temos mais 6. E esse resultado aqui dentro desse parênteses, ou seja, 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. Isso aqui dá 2. Como tinha esse menos antes, ficou menos 2. E nós vamos obter, assim, esta expressão inteira que está aqui no numerador. Fazendo as simplificações, no final, este limite vai ser equivalente a limite quando h tende a 0 de h ao quadrado mais 3h sobre h. Colocando h em evidência, nós vamos ficar com limite quando h tende a 0 de h, que multiplica h mais 3 sobre h.
Simplificando o h que está no numerador com este h que está no denominador, já que ele não é zero, ele se aproxima de zero, nós vamos poder fazer essa operação. Então, nós ficamos com limite de h mais 3, quando h tende a zero. E esse limite, como sabemos, vai ser igual a 0 mais 3, que é igual a 3. Ou seja, perceba que calculando este limite que nós fizemos agora, ou o limite anterior, nós obtemos da mesma forma a mesma resposta, que nesse caso foi f' de 4 igual a 3. Vejamos o que vem a ser a função derivada. Seja f uma função diferenciável em todo o seu domínio. Dizemos que a derivada de f, denotada por f' de x, é dada por f' de x igual a limite, quando u tende a x, de f de u menos f de x, sobre u menos x, quando esse limite existe e é finito. Fazendo a substituição h igual a u menos x, podemos reescrever esse limite como f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Qualquer um desses dois limites pode ser usado para calcular a função derivada de f, ou simplesmente derivada de f. Esta função é bem interessante, porque com ela nós podemos calcular o valor da derivada em qualquer ponto do domínio que seja fornecido. Façamos um exercício. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, calcule f' de x. Aplicando a definição de derivada de f, temos que calcular o limite f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Calculando esse limite, nós obtemos o resultado a seguir. f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de... Aqui no numerador, nós vamos substituir. Onde tem x, nós vamos colocar x mais h, nessa primeira parte aqui, e nós vamos ficar com x mais h ao quadrado, menos 5 que multiplica x mais h, mais 6. Menos, e aqui na segunda parte, nós vamos simplesmente substituir a expressão da função. Nesse caso, nós vamos ficar com x ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui no denominador, nós temos apenas h. Desenvolvendo aqui o produto notável, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Aplicando aqui a distributiva, nós vamos ficar com menos 5x menos 5h mais 6 menos. E aqui eu simplesmente repito, x ao quadrado menos 5x mais 6. E o denominador continua sendo h. Simplificando toda esta expressão que nós temos aqui no numerador, nós vamos ficar no final com 2xh mais h ao quadrado menos 5h, e aqui no denominador nós vamos ter simplesmente h. Eu recomendo que você faça essas contas para que você possa treinar. Então agora, se nós colocarmos h em evidência, nós vamos ficar com limite, quando h tende a zero, de h que multiplica 2x mais h menos 5 sobre h. Como h tende a zero, mas não é zero, nós vamos poder simplificar esse h que aparece no numerador com este h que aparece no denominador, ficando apenas com limite, quando h tende a zero, de 2x mais h menos 5. E isso aqui, quando h vai para zero, é simplesmente igual a 2x menos 5. Neste exercício, nós obtemos que f' de x foi igual a 2x menos 5. Lembrando do exercício anterior, nós obtemos que f' de 4 foi igual a 3. Note que avaliando a função derivada no ponto 4, nós obtemos f' de 4 igual a 2 vezes 4 menos 5, que é 3. Façamos outro exercício. A função f de x igual ao módulo de x é diferenciável em zero? Para responder essa pergunta, precisamos analisar se o limite abaixo existe e é finito. f' de 0 igual a limite, quando x tende a zero, de módulo de x menos módulo de 0 sobre x menos 0. E esse limite é a mesma coisa que limite, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x. Lembrando-se da definição de módulo de um número real, temos que módulo de x é igual a x se x for maior ou igual que zero, ou menos x se x for menor do que zero. Desse modo, temos que limite, quando x tende a zero pela esquerda, de módulo de x sobre x, é o mesmo que limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x, simplificando esse x no numerador com esse x no denominador, já que eles não são zero. Nós vamos ficar com limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos 1, que é igual a menos 1. Calculando agora o limite pela direita, nós vamos obter limite, quando x tende a zero pela direita, de módulo de x sobre x, vai ser igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de x sobre x, simplificando x no numerador com x no denominador, já que ele não é zero. Nós vamos ficar com 1, e aí nós vamos ter que limite de x tende a zero pela direita, de 1 é igual a 1. Desse modo, perceba que limite quando x tende a zero pela esquerda, de módulo de x sobre x, foi diferente do limite quando x tende a zero pela direita, de módulo de x sobre x. Sendo assim, nós vamos dizer que o limite, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x, não existe. Isso significa que a função não é diferenciável em zero. Analisando o gráfico dessa função, nós observamos que ela não possui tangente no ponto zero. Perceba aqui que no ponto zero, nós temos um bico, ou uma quina, no gráfico dessa função.
Isso vai servir, em outros casos, para indicar pontos onde a função não tem derivada, ou seja, pontos onde a função não é diferenciável. Existe uma relação entre diferenciabilidade e continuidade. Esta relação é dada pelo teorema a seguir. Se f é diferenciável em C, então f é contínua em C. Note que o contrário não necessariamente é válido, ou seja, se você tem uma função que é contínua em C, então não necessariamente ela é diferenciável em C. Nós vimos anteriormente o exemplo da função f de x igual ao módulo de x, que era contínua em zero, porém não era diferenciável em zero. A demonstração deste teorema eu deixo como exercício. Se você tiver dificuldade, é fácil encontrar a demonstração dele em livros de cálculo. Em toda essa aula, usamos a notação f' de x para representar a derivada da função f. Poderíamos também usar outra notação. Nós vimos que podemos definir a derivada de f como f' de x igual a limite, quando u vai para x, de f de u menos f de x sobre u menos x. Considerando que y é igual a f de x e fazendo as substituições ΔY igual a f de u menos f de x e Δx igual a u menos x, podemos reescrever esse limite como f' de x é igual a limite, quando Δx vai para zero, de ΔY sobre Δx. Para representar esse limite, podemos usar a notação de Leibniz. f' de x é igual a dy dx. Esse termo, dy sobre dx, está representando aquele limite que tínhamos anteriormente. Além disso, esse dy e esse dx são chamados de diferenciais. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.